Essas pás vão colidir a qualquer momento. Não, na verdade não vão. Essa é uma máquina de ansiedade, também conhecida como sincróptero, ou helicóptero de rotores entrelaçados, que é um rotor duplo sincronizado. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo alemão Anton Flettner na década de 30, o mesmo cara que desenvolveu o rotor Flettner, atualmente utilizado como propulsão auxiliar em navios para reduzir o consumo de combustível, como já abordei em outro vídeo. Em 47, ele foi levado aos Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, envolvendo mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, entre eles von Braun, o arquiteto-chefe do programa Saturno V, que levou o homem à Lua. Lá, Flettner se tornou o projetista-chefe da empresa Kaman, onde desenvolveu diversos helicópteros de rotores entrelaçados, com a série K-Max sendo a mais recente deles. Mas qual é a mágica que impede que as pás colidam? Dois fatores. Há uma inclinação de 25 graus entre os mastros, e os rotores são conectados mecanicamente entre si por um conjunto de engrenagens que os sincronizam e impedem que as pás colidam. Claro que um problema nessas engrenagens destruiria as pás, impedindo que fizesse um pouso de emergência como a queda controlada, usando a manobra de autorrotação, quando durante a queda a velocidade relativa do ar de baixo para cima cria força suficiente para manter o movimento dos rotores e gerar uma certa sustentação. Mas não encontrei registros de problema especificamente na caixa de engrenagens desses sincrópteros. E um helicóptero não é um carro que você vai empurrando a manutenção para frente. Bom, ele pode ser acionado por um único motor, como no caso do K-Max, ou até dois, como era o Kellet XR-10. Two engines supplying over 1,000 horsepower make the XR-10 the world's most powerful helicopter. Como cada rotor gira em um sentido, não há necessidade de um rotor de cauda para contrabalancear o torque e evitar que ele gire no próprio eixo, o tornando mais leve com menor custo de manutenção e mais silencioso. No tail rotor is needed, for its two intermeshing three-bladed rotors turn in opposite directions. O controle da guinada, ou giro para a esquerda ou direita, é feito com uma combinação de mudança do ângulo de ataque das pás, aumentando o empuxo em um dos rotores e reduzindo no outro, e mudança no plano de rotação, inclinando o disco do rotor para frente em um dos rotores e para trás no outro. Mas esse sistema é para sincrópteros como o Kellet XR-10. No caso do K-Max, ele não tem o sistema hidráulico convencional com disco para o controle do ângulo das pás. Nele, o comando do piloto é transmitido por uma haste que passa por um tubo dentro das pás e aciona um servo-flap próximo de sua extremidade, que então desvia a corrente de ar, fazendo a pá flexível torcer e mudar o ângulo de ataque. Isso reduz o peso, o custo e a manutenção em relação aos hidráulicos, pois o comando só move os flaps e não a pá inteira, simplificando bastante a cabeça do rotor e reduzindo o arrasto nessa região, além de não precisar tanta redundância. Esse foi o sistema adotado desde o início pelo engenheiro Charles Kaman, o fundador da empresa Kaman. I'd like you to meet Charlie Kaman, the president and founder of our company. Mr. Kaman, it's a pleasure. Hi, Jack. Ele não o inventou, mas aperfeiçoou bastante. Quando ainda trabalhava na United Aircraft, ele chegou a apresentar o sistema para os seus superiores, que responderam: Charlie, temos o nosso próprio inventor na United Aircraft. Seu nome é Igor Sikorsky. Não precisamos de outro. Logo depois, Kaman, aos 26 anos de idade, saiu da empresa e, com $2.000 de dois amigos, fundou a Kaman Aircraft Company, em 1945, fabricante desse helicóptero da série K-Max, além de outros, como o SH-2G, também com o servo-flap. Olha uma outra curiosidade. O Charles Kaman também gostava de tocar guitarra, e como pesquisava materiais compósitos e vibrações para a indústria aeroespacial, acabou criando a sua própria indústria de instrumentos musicais em 1966. Se você for ver, vários desses grandes inventores têm umas histórias desconhecidas muito curiosas envolvendo outros projetos. Me lembra do Amar Bose, fundador da empresa Bose de equipamentos de áudio, que criou o sistema de suspensão eletromagnética com um funcionamento similar ao de um alto-falante, que já abordei aqui no canal. Bom, voltando ao helicóptero de rotores entrelaçados, essa configuração possui uma elevada estabilidade para pairar no ar e capacidade de carga extremamente alta, sendo usado principalmente no setor florestal e no transporte pesado nas montanhas. O K-Max consegue transportar até 2.700 kg de carga. Isso é mais do que o peso da aeronave e quase o dobro da capacidade do Bell 205, que usa uma versão diferente do mesmo motor, e por isso é conhecido como caminhão aéreo.
E ele é assim estreito justamente por ser muito utilizado no transporte de carga, permitindo que o piloto olhe para baixo mais facilmente. E é por esse motivo que os vidros nas janelas são meio ovais. E ele também é mais eficiente, transportando mais carga por litro de combustível consumido em relação aos helicópteros convencionais. Perceba como é muito mais barato o transporte de quilo de carga no caso dele. Isso ocorre principalmente por não gastar potência em um rotor de cauda, que consome cerca de 15% da potência quando está pairando, e a ausência desse rotor também o torna mais silencioso. Esses fatores, e por ser mais compacto, até levaram a NASA a fazer um estudo em um modelo de rotores entrelaçados para utilizá-lo no transporte urbano. E por fim, um outro ponto é que, em um helicóptero com rotores coaxiais, o vento das pás superiores provoca bastante vibrações nas de baixo. Já no sincróptero, a interferência é um pouco menor. Mas há alguns motivos por não serem utilizados em larga escala. O principal deles é que não é tão rápido quanto os convencionais. Comparando com aquele Bell de antes, com um motor similar, dá para ver bem a diferença. Há alguns motivos para isso, entre eles, os mastros dos rotores não ficam completamente na vertical, reduzindo o empuxo vertical gerado. Além disso, há uma turbulência pela interação entre os dois rotores, com uma certa perda de sustentação. Nesse gráfico dá para ver que quando os rotores se cruzam, o de cima tem uma sustentação maior e o de baixo menor. Há uma flutuação. Se pegar um dos dois rotores e comparar com um rotor simples de duas pás, dá para ver que há uma perda na sustentação no rotor entrelaçado, pela turbulência e pelo ângulo do rotor. Então, se o sincróptero for muito rápido, a ponta da pá que estiver recuando vai estalar muito antes do que a de um helicóptero convencional, e principalmente na que estiver por baixo, gerando vibrações. Só para deixar claro, essa sustentação menor é comparando um dos rotores entrelaçados com um de duas pás convencional. Se for pegar o conjunto dos dois rotores e comparar com um de 4 pás, a sustentação do entrelaçado é maior. Um outro ponto que joga contra, mas menos crítico, é que, devido ao ângulo entre os rotores, as extremidades das pás ficam muito baixas, limitando o movimento da aeronave próxima ao solo. Ele tem até um aviso de que deve se aproximar pela frente, não pelas laterais. Eu queria também destacar que poucas unidades dessas aeronaves foram construídas até hoje, em comparação aos helicópteros convencionais, então ainda há bastante espaço para desenvolvimento. Como vimos antes, a própria NASA está interessada nesses helicópteros de rotores entrelaçados atualmente. O fato é que a escolha da melhor aeronave vai depender da aplicação, e essa, como vimos, é eficiente, silenciosa e com boa capacidade de transporte de carga, apesar de lenta. Mas devido à baixa demanda, a empresa Kaman decidiu encerrar a sua produção em janeiro de 2023. Eles já haviam feito isso entre 2003 e 2015, então eu imagino que voltarão a produzir assim que tiver novamente demanda suficiente. É uma máquina incrível. Imagina como deve ser legal ter o trabalho desses caras. Mas me diz aí, de 1 a 10, qual foi teu nível de ansiedade ao ver esse sincróptero? Ah, agora eu tenho um canal de notícias, vai lá dar uma conferida. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e até a próxima.